O Supremo Tribunal Federal já tem maioria para suspender a tese da legítima defesa da honra em casos de feminicídio. Sobre essa decisão, a gente conversa agora com a advogada criminalista Jaqueline Valles. Jaqueline, boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News para falar sobre esse assunto que a gente relembra o caso, acho que mais emblemático, me corrija se eu estiver errado, e que ganhou muita força justamente por causa de um podcast, é o caso da socialite Angela Diniz e do Doc Street, que relembrou hoje muita gente, hoje, digo, nos dias atuais, sobre essa defesa da honra. O Alessandro explicou um pouco para a gente, mas eu queria entender, de fato, ainda era usado dentro dos tribunais esse tipo de defesa da legítima honra nos casos de feminicídio? Uma boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade de explicar. O plenário do júri, Gustavo, há uma liberdade de defesa, mas há uma liberdade de dignidade também na defesa. Você, como advogado, você não pode alegar qualquer situação para que seu cliente saia livre, para que seu cliente seja defendido a qualquer plano, qualquer tese que nós chamamos de direito e defesa. A legitimidade da honra, sim, fazia parte de um argumento retórico, de um argumento antigo, no qual os homens falavam, olha, a minha honra foi ofendida no comportamento daquela mulher, diante disso, eu não aguentei e acabei matando-a. Isso não é aceitável, isso não é cabível, nunca foi cabível, muito menos nos tempos de hoje, no qual se tem tanta violência contra a mulher, se tem tanta situação de descaso com relação à mulher. O STF está certo em não reconhecer essa tese, mas essa liberdade que o defensor tem também é legitimada na lei. E os jurados que nesse momento são questionados, que deverão pensar se eles querem ou não essa tese. Então, o STF... Pode falar, desculpa. Não, pode falar. Exatamente. Obviamente que eu concordo com isso que você mencionou da tese de defender a honra, que não tem sentido algum, coloca o homem num patamar acima da mulher, como se ele tivesse o direito de matar porque ela ofendeu a honra. Mas como é que isso vai funcionar dentro de um júri? Ou seja, o advogado da mulher que foi vítima, ele vai poder interromper a alegação do advogado contrário, caso ele começar a usar essa alegação? É possível fazer isso? Hoje, nós temos na Constituição a plenitude de defesa. Isso é uma lei seca, uma lei fria, que diz, olha, você pode alegar o que você quiser. O que não deve ser feito é ser aceito pela sociedade, que é representada pelo povo através do jurado. O jurado, se esse argumento for usado, o jurado não deve aceitar, porque repetir tudo aquilo que nós falamos. Não é cabível falar que uma honra vale uma vida, muito menos uma honra. Ninguém pode matar ninguém deve matar ninguém, a não ser numa situação de legítima defesa, em situação muito grave. Mas se nós entendemos que eu estou ofendido da minha honra, diante disso eu vou matar, o jurado deve repelir, não deve aceitar essa tese. Isso assim que deve ser usado. O que nós temos também na Constituição é a liberdade dos jurados. Então, se nós temos uma liberdade dele entender e votar pela sua convicção, óbvio que ele sabe que no mundo de hoje, no tempo de hoje, não se fala mais nisso. A honra nunca está maior, a vida nunca está abaixo de nada. Claro. Doutora, então, óbvio que a decisão que está sendo tomada, ainda não acabou o julgamento, é bom lembrar, lá do STF, ela é um avanço, mas esse avanço ainda tem que ser um avanço maior pela sociedade. Justamente você mencionou os jurados, é bom lembrar que num crime contra a vida vai para o júri popular, não é o juiz que decide se o acusado vai ser condenado ou não, né? São as pessoas que fazem parte do júri. Então esse é um pequeno passo que a nossa sociedade tem que caminhar em vários outros aspectos, o respeito à vida, no respeito, principalmente à mulher? Exatamente, Gustavo, você tem toda a razão,
a aceitação dessas teses ruins, dessas teses desrespeitosas, tá? Ela está na mão da própria sociedade, que são os jurados. Basta eles dizerem não aceito essa tese, que o acusado não vai ter nenhum benefício sobre o ladito. Ele diz, não, essa tese não é cabível, não é plausível, eu não vou ouvir isso, eu não vou aceitar isso. Logo, aquele que alegar não vai ter efeito nenhum e não deve ter efeito nenhum. E também vale essa mesma tese, eu vou relembrar também o caso que eu mencionei há pouco, da Ângela Diniz, que durante esse julgamento era sempre imputado à mulher o comportamento para a ação do homem. Isso também entra nessa leva aí do STF, ou você acha que isso ainda pode ocorrer? Toda vez que a pessoa mata outra em razão do comportamento, que ela não concordou com aquele comportamento, esse homicida, ele tem agravado a sua pena. Essa pena é muito maior do que qualquer outro que possa comparar. Então, quando a mulher é colocada num patamar, olha, você desrespeitou o homem, você não agiu de acordo com a vontade do homem, essa motivação do homicídio já traz a esse criminoso uma punição muito grande. Então ela não é aceita há muito tempo, não é aceita. Jaqueline, obrigado pela participação aqui conosco, falando sobre essa decisão. A gente que tem falado tanto do Supremo Tribunal Federal, e claro que toda decisão gera uma polêmica, essa, imagino que você na sua casa também pelo menos concordou com essa decisão que será tomada pelo Supremo Tribunal Federal.